Amém, glória a Deus. É tão bom, né? A gente ter aqui uma liberdade e estarmos todos tão à vontade na casa do Pai, em adoração, e sermos tão felizes e gratos a Deus com tudo que Ele tem feito. Olha, a palavra que eu tenho para partilhar com vocês hoje é algo que Deus tem vindo falar no meu coração. Um dos cultos, a Paula estava a ministrar e ela usou um exemplo, e aquele exemplo fez tumba no meu coração, e eu disse: uau, fantástico. E eu fiquei ali: continua, Paula, desenvolve por aí, pega por aí, Paula, avança, avança, avança. E ela, ai, ó, tá vendo aquele cronômetro, gente? É uma coisa linda, né? É de Deus mesmo, a gente ter domínio próprio nas coisas. E aí a Paula teve que encerrar a pregação dela, e eu fiquei sedenta com aquela palavra que ela compartilhou, você já vai saber. E então eu disse: não, o dia que eu tiver a oportunidade, eu vou pegar por aí, eu vou continuar aquela unção da Paula, e nós vamos continuar. Queridos, eu sou Daniela Mendes, esposa do André. Vocês já viram, né, que a gente deu aqui um beijinho, coisa mais boa nessa vida, né? Sou mãe da Isabela, da Valentina. Nós servimos ao Senhor nessa igreja com muita alegria e com grande privilégio, que nós podemos dizer que essa igreja é a nossa família, é a nossa casa, a casa de oração que a gente frequenta. Então hoje nós vamos refletir sobre alguns acontecimentos que nós lemos lá em 1 Reis capítulo 18. O capítulo, ele é extenso, eu não vou ler o capítulo com vocês, mas eu vou relatar aqui alguns acontecimentos para a gente, mas para vocês, quem quiser depois verificar, porque nós, quando pegamos aqui nesse microfone, nós podemos compartilhar as nossas experiências, nós podemos deixar o Espírito Santo nos usar, mas nós temos que falar baseados na palavra. Porque nós somos falhos, a nossa emoção pode nos levar para caminhos incertos, mas a palavra é certa, a palavra é firme, a palavra é verdadeira, tá bem? Então tudo aquilo que eu vou compartilhar com você, tá aí na sua Bíblia, em 1 Reis capítulo 18. O primeiro livro de Reis, ele começa com a morte do rei Davi e termina com a morte do rei Acabe. Personagens que nós vamos reconhecer nesse capítulo de 1 Reis, como Salomão, Roboão, Jeroboão, Elias e Jezabel, cujas vidas estão registradas nessas páginas, que dão testemunho tanto da natureza caída da humanidade, como da persistência da fidelidade de Deus. E hoje nós vamos falar de um profeta que, em meio a tanta dificuldade, perseverou, o profeta Elias. O profeta Elias, naquele momento, estava ali sob o reinado de Acabe. Acabe, ele se torna rei de Israel e fez o que era mal aos olhos de Deus. Alguns estudos apontam Acabe como o rei mais perverso de Israel. Então vocês podem ter uma ideia de você estar debaixo de uma autoridade, e em Israel sendo um dos reis mais perversos daquela época. Acabe, ele casou com Jezabel, uma princesa pagã, que implantou o seu culto ímpio com a religião como sendo a única religião de Israel. Eles adoravam em especial Baal, o Deus com letra minúscula Baal, e Aserá. E aqui tem a primeira situação que me salta aos olhos. Diz: Acabe casou com uma princesa pagã, que implantou o seu culto ímpio. Ontem eu tive a oportunidade de também estar aqui. O pessoal está tomando uma dose dupla de Daniela esse fim de semana. E eu tive a oportunidade de compartilhar o meu testemunho com os jovens no culto. Eu não vou entrar por aí, mas o que Deus permitiu que eu ministrasse na vida dos nossos jovens e adolescentes é: com quem que você está escolhendo para namorar, para casar? Você sabe, tem aprendido a esperar no Senhor?
E aqui nós vemos um mau exemplo, em que Acabe casou com uma mulher pagã que trouxe o seu culto ímpio para dentro de um reinado. Não foi só para dentro de casa, refletiu em toda uma nação. Então, quando você, jovem, quando você, adolescente, tem orado ao Senhor para escolher o seu companheiro, quem que você tem escolhido? Com quem que você vai firmar uma aliança? Eu tenho ouvido alguns jovens, já na idade adulta, ansiosos, disse, não, se chegar, eu pego e trato, depois logo se vê, está tudo errado. Mulheres, escolham um homem de Deus. Homens, escolham uma mulher de Deus, que na hora que a coisa está pegando, algum dos dois tem que ser crente. Vai falar, pode parar, agora não. Porque eu conheço, infelizmente, alguns casamentos destruídos, em que o homem ou a mulher disse, eu vou casar com ele nessa condição, depois ele vai mudar, depois eu vou levar ele para a igreja. Agora, no namoro, ele não quer ir para a igreja comigo, ou ela não quer me acompanhar nas atividades, mas logo se vê, e arrasta, e casa. E como é que vai ser a criação dos filhos? E como é que vai ser a ministração lá no lar? Aqui Deus, a sua família vai servir. E foi exatamente o que aconteceu com Acabe. Ele foi um rei que trouxe algo tão pesado para o povo de Israel, porque ele deixou-se influenciar por uma esposa pagã. Só que Deus, um certo dia, ele envia Elias ao palácio de Acabe, lá em Samaria, com uma mensagem a dizer. Elias chega para ele e diz, Acabe, não vai chover mais. Durante 3 anos e meio, nós não vamos ver chuva. E sabe por que especificamente essa situação? Porque a seca era um juízo de Deus, porque Israel se desviara para adorar ídolos. E um desses ídolos era tido como o Deus da chuva. Então ele disse, o meu Deus, que é o Deus criador de todas as coisas, que controla as estações do ano, que controla a chuva, não vai chover durante 3 anos e meio. E ao reter, só esse Deus, durante esse período sem chuva, Deus disse a Elias, para que ele fosse buscar proteção, porque a chuva não viria, seria seca, com a seca é falta de alimentos, e toda é uma cadeia que começa a ficar desestruturada, não há plantação, os animais morrem, a fome chega, porque Deus estava a mostrar para Acabe, para a nação de Israel, quem era o único Deus que devia ser adorado. E sabe, queridos, e muitas vezes na nossa vida nós temos que nos posicionar e é dizer, é o meu Deus, é o Deus verdadeiro que eu vou servir, é com Ele que eu tenho um compromisso. Mas mesmo assim, nós podemos passar dificuldades em meio àquela situação. Elias não foi poupado de passar pela aflição. Ele serviu o Deus verdadeiro, mas a seca também viria para ele. A dificuldade também viria para ele, porque ele estava naquela terra. Só que Deus diz para ele assim, busca proteção, junto às torrentes de Querite. A falta de alimento e de água causada pela seca também iria afetar Elias. Mas Deus não desampara os seus. E ele disse, vai lá para a beira daquele riacho e deixa que o resto é comigo. Então, Elias vai para a torrente de Querite e Deus o alimenta milagrosamente com carne e pão. Aqui em Portugal, quando você vai almoçar com os portugueses, é o franguinho e o pão. Não tem arroz, feijão, salada, farofa, não. É ali, é o pão, é o alimento. O símbolo do alimento é o pão. E foi isso que Deus fez com Elias. Os corvos traziam. É tão bom a gente sentar e ser servido, não é?
E em meio à crise, em meio à seca, em meio à fome, os pássaros vinham servir Elias. Oh, meus queridos, não se preocupem com aquilo que você tem passado, porque o seu Deus é o provedor que satisfaz as suas necessidades. Esse é o nosso Deus vivo que nós servimos. É o Deus que em meio à seca, que em meio à fome, traz o pão, traz a carne. A carne era um mimo daqueles, né? Até uma carninha. Esses dias eu assisti um documentário dos meninos que ficaram presos numa gruta. E durante 10 dias, aqueles meninos e o seu treinador de futebol, eles só tinham água. Mas todos conseguiram sobreviver. E aqui Elias tinha água, tinha o pão e tinha carne. É um manjar do Senhor para nós. E é esse o nosso Deus. E é esse Deus que você veio, que eu creio que você busca, que é o Deus provedor, que satisfaz as nossas necessidades. Após algum tempo, Deus permitiu que o riacho secasse. E ele disse para Elias assim: vai até uma viúva em Sarepta, para que ela suprisse a sua necessidade. Então Elias vai até essa viúva e pede para ela preparar um alimento. E ela diz: olha, só sou eu e o meu filho, e eu estou com a última porção de farinha aqui para fazer a nossa última refeição, e provavelmente nós vamos morrer. E ele disse assim: prepara para mim. E ela obedeceu. Assim como Deus proveu fielmente as necessidades de Elias, quando ele confiou e obedeceu, aquela viúva também foi suprida. Aquela mulher também foi suprida. O que acontece quando nós hoje entregamos os nossos dízimos e as nossas ofertas? Às vezes a gente pode pensar, ontem o Jonas ministrou na hora dos dízimos da viúva que deu a única moeda que tinha. Nós não temos que esperar ter tudo para servir, para dar, para ajudar. Porque quando Deus vê a sinceridade do nosso coração, aí é que o milagre chega. Quando Ele vê o seu sacrifício, a sua obediência, aí o milagre chega. E aí quando você provê para alguém, a provisão chega para você muito, muito, muito mais abundantemente. Por isso, meu querido, por isso, minha querida, não retenha aquilo que Deus tem confiado a você, porque Ele tem muito mais para te dar, mas Ele quer ver um coração grato, a dar, a abençoar. E não é só dinheiro, não. Dinheiro também, mas a sua vida, o seu tempo, o seu gesto, o seu testemunho, as suas atitudes, e você vai ver as grandes coisas que Deus tem para fazer. O rei Acabe, como ele recebeu a palavra da boca do profeta Elias, ele pôs toda a culpa em Elias. Disse: ai, esse profeta de Deus, lá no seu trabalho, ai, aquele crente que chega todo dia animado, louvando, cheio de alegria, como é que pode? Há pessoas que têm que sempre culpar o outro, e Acabe culpava Elias. E aí o que ele lembrou? De pôr a culpa completamente em Elias. Chama Elias, e Elias disse: é o seguinte, eu tenho um desafio para vocês. Bora lá, toda a gente para o Monte Carmelo. E ele então desafia 450 profetas de Baal, mais os 400 profetas de Aserá, para uma competição no Monte Carmelo. Agora vamos lá. E aparece um monte de curioso, né? Quando você vê uma confusãozinha, vocês já repararam? Começou uma gritaria ali, uma confusãozinha, começa a encher de gente. E eu posso imaginar, o Monte Carmelo falou: vai rolar um fight entre o profeta Elias e os profetas. Só que um contra 850, desculpa. Contabilidade, as contas não são meu forte. Enfim, quando o povo se reúne no Monte Carmelo,
Elias também tem uma oportunidade. E diz assim para o povo: severamente. Quem me conhece, às vezes, sabe que eu sou tumba. E quando eu li aqui severamente, eu disse: Elias é dos meus. E ele diz assim: malta, decidam. Vocês vão servir a Deus ou vocês vão servir a Baal? Aquele pessoal foi lá para ver uma competição entre profetas. Mas ele teve a oportunidade de dizer: então, toda a gente aqui, curiosa, vocês vão servir a Deus ou vocês vão servir a Baal? E Elias então explica o desafio. Disse: nós vamos construir 2 altares, colocamos as lenhas, peguem 2 novilhos, cada um prepara o seu novilho. E ele ainda tem aqui uma ironia, que ele diz assim: olha, pode começar vocês fazendo, que vocês são tantos, que vocês vão até se atrapalhar, que é tanta gente querendo preparar a coisa, e depois você me deixa aqui quietinho que eu preparo o meu. E ele disse: olha, vocês podem começar, lenha, novilho, altar, e comecem a orar, para que o sacrifício seja queimado. E nada. E aqueles profetas clamavam, e chamavam pelo Deus Baal, e nada, e nada. E ele disse: fala mais alto, se calhar eles estão ocupados em fazer outra coisa e não ouvem vocês. Que confiança, hein? Que confiança. Quando chegou a vez dele, ele diz: a lenha, o altar, novilho, tá tudo sequinho, bonitinho, pronto para atear fogo. Deita água. Deita água. Pode encharcar. Deita água. Humanamente, aquilo era impossível de ser ateado fogo. Numa carne encharcada, numa lenha encharcada. E quando ele clama ao Senhor, desce um fogo dos céus e consome completamente aquele sacrifício. E todo aquele povo, profetas curiosos, começam a reconhecer que o Senhor é Deus. Ele era o único Deus verdadeiro. E a Bíblia diz que o povo começa a adorar e exclamar: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Não permita, meu querido, que nada tome o lugar de Deus na sua vida. A quem você tem servido? A outros deuses ou ao Deus verdadeiro? A quem você tem servido quando chega um momento de aflição? Muitos ídolos nós temos tido diante de nós. O dinheiro, o trabalho, a pornografia. Tudo isso são ídolos que diz: não, é só um bocadinho aqui. Não, eu só vou trabalhar um pouco mais. Não, eu só vou ganhar mais. Não, eu só vou fazer isso só mais uma vez. Os vícios. Às vezes pequenas. Não, eu só vou fumar esse tabaco para me aliviar. E é pequenos ídolos que as pessoas vão lá buscar. Pequenos ídolos. Quem tem sido o seu verdadeiro Deus? O seu trabalho? Os conflitos familiares que têm tomado a tua mente e o teu coração? Mas essa manhã, você tem um Deus vivo. O Senhor é Deus. E é Ele quem cuida de todas as coisas. Ele é o verdadeiro Deus. Fique alerta para os sinais de perigo que as outras coisas estão tornando o seu ídolo. Sabe, eu não tenho vindo todas as quartas-feiras no culto da fé. O trabalho toma tempo, às vezes atendo o cliente até 10 horas. Esses dias eram a semana passada 11 horas e eu ainda estava a terminar um processo. Mas essa quarta-feira eu precisei vir para ter uma reunião mais cedo e resolvi ficar para o culto. Que delícia! Como eu saí daqui abençoada.
E eu já tinha essa mensagem na minha mente e pensei, até que ponto, em alguns momentos, o meu trabalho não tem se tornado o meu ídolo? Porque, ao contrário do que, ai, eu vou ao culto quarta-feira, estou cansada, esse povo não faz nada da vida, não. Eu saí daqui revigorada. E eu sei que a nossa vida no verão, as nossas atividades, mas procure estar nas coisas de Deus. Quando for possível, venha para o culto da fé na quarta-feira, frequente um GC na quinta-feira. Você vai ver a bênção que vai ser a sua vida. O seu tempo vai ser multiplicado. O cansaço do teu corpo, você já não vai mais lembrar dele. Fique alerta aos sinais da sua vida, para você identificar se você não tem tido outros ídolos e outros deuses. Mas, se você está aqui hoje, eu creio, meu irmão, que você escolheu servir o Deus verdadeiro. E é isso que nós temos que continuar juntos. Na sequência de tudo isso, os profetas de Baal foram mortos, e Elias disse a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve o ruído de chuva abundante. Pode ir, pessoal do louvor, se puder vir aqui me acompanhar. Se tem alguém aqui que esteja vivendo um tempo de seca, seja em que área for da sua vida, faça uma análise. Qual Deus você tem servido? Será que todas as áreas da sua vida você tem colocado em primeiro lugar? As pessoas que convivem com você têm reconhecido um Deus na sua vida? Em Mateus 6,33, nós lemos: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, meus queridos, na hora que você decidir servir, obedecer e viver para o único Deus, o Deus verdadeiro, você vai começar a ouvir o ruído da chuva abundante na sua vida. Alguém aqui já consegue começar a ouvir o ruído da chuva? Acabou o tempo de tristeza, acabou a ansiedade, acabou o tempo de angústia, meus queridos. Acabou a dor, acabou. Você vai começar a ouvir o ruído da chuva abundante. A chuva é símbolo de bênção. Que você possa começar a ouvir o ruído da chuva sobre a tua vida, sobre a tua família. Elias, ele sobe ao Monte Carmelo e, encurvado, com o rosto em terra, ele mete o rosto entre os joelhos e diz assim, a Bíblia diz, o moço, o seu servo, sobe e olha para o lado do mar. O servo foi lá, subiu, olhou, voltou. Eu imagino, esses dias eu relei isso, eu estava lá no Monte Carmelo, via Elias prostrado, de rosto no chão, e o servo chegou e disse: profeta Elias, desculpa, mas não há nada lá não. Talvez você esteja vivendo uma angústia, uma ansiedade, um problema. Você agora olha para a circunstância da sua vida e não está nada a mudar. Você olha, nada. Olha, nada. Mas o profeta ali, prostrado, eu nem sei se ele se deu o trabalho de levantar e virar o olho. Ele só falou assim: volta, vai lá. Você tem desistido fácil das suas lutas? Como é que está o medidor da tua fé, da tua persistência? E o servo era obediente. Ele voltava lá, olhava, o céu azul, azul,
aquele mar do Mediterrâneo. Elias, nada. E Elias continuava a orar, continuava a persistir. Meu querido, minha querida, o teu casamento, você pode estar a pensar que você está a olhar para ele e agora, nada. A luta com seus filhos, com algum problema familiar, e você olha e você pensa, nada. E o servo voltava e dizia, o que eu vou falar para esse homem? Eu posso imaginar. E disse, olha, desculpa, com medo de lá, nada. E Elias continuava prostrado, não desistiu. Eu me afastei dos caminhos do Senhor com 14 anos. Eu só voltei aos 24. Muitas vezes eu chegava em casa e a minha mãe estava ajoelhada. Porque quando uma mãe ora de joelho, ela põe o seu filho em pé. E durante 10 anos, por muitas vezes, ela pode ter pensado, nada, nada. Mas um dia, começou um ruído. Faz aí um barulho de ruído de chuva, meu irmão. Começou um ruído na minha vida. Começou um ruído. E a minha mãe não desistiu de mim. Ela não desistiu de orar. Não desiste de orar pelo teu problema. Não desiste de orar por aquilo que você está a enfrentar. Porque o servo foi. E ele, quando ele voltou, a 7ª vez, ele disse, olha, eu vejo uma nuvem muito pequena, do tamanho da mão de um homem. Olha o tamanho da nossa palma. Agora você imagina essa palma lá no céu. É muito pequena. Quando nós olhamos um avião, quando nós estamos distante, ele é tão pequeno, tão pequeno. Mas quando nós vamos perto, ele é aquele Boeing enorme. E essa é a bênção de Deus para a sua vida, meu irmão. Você pode não estar vendo nada, ou até consegue enxergar aquela pequena nuvem. E quanto mais você obedecer, quanto mais você orar, quanto mais você persistir e se aproximar do Senhor, a graça poderosa dele vira um Boeing sobre a sua vida. Você já consegue ouvir o ruído da chuva abundante sobre a sua vida, porque eu consigo ouvir, meus queridos. Eu consigo ouvir a chuva abundante do Senhor sobre a sua vida. Elias sabia que tudo aconteceria no tempo de Deus, e era necessário fé e persistência. E Elias diz para o seu servo, volta. E o servo de Elias assim o faz. Eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão de um homem. Havia sinal de chuva, havia sinal de esperança. E há sinal de esperança para você, meu irmão, minha irmã. Há sinal de esperança no Senhor e naquilo que Ele tem para a sua vida. Começa a ouvir o ruído da chuva de Deus. Por mais que ele pareça pequeno, que não haja sinal. E deixa eu te dar alguns exemplos de como é que é essa pequena nuvem lá na sua casa. Lá em casa, hoje não houve discussão com o seu marido. É uma nuvem pequena de que a coisa vai começar a mudar no seu relacionamento. Lá em casa, o seu filho com depressão. E eu ouvi de uma mãe esses dias. Ele fez a barba e tomou um banho. É uma pequena nuvem a anunciar a cura dessa depressão. Lá no trabalho, você conseguiu evitar uma palavra de murmuração. Conseguiu agradecer pelo seu trabalho, que às vezes é tão difícil.
Queridos, é uma pequena nuvem a anunciar chuvas de bênção sobre você. Esteja mais atento para perceber que há uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, porque este é o sinal de que a chuva vai descer. Quero convidar você a ficar de pé e declare: e este é o sinal, sua chuva vai descer. Tamanho da mão do homem, e este é o sinal, sua chuva vai descer. Elias conseguia ver um propósito maior em sua vida. Ele via além das adversidades, além dos dias maus, e confiava na providência divina. E eu encerro, meu querido, esse culto e queria pedir para o pastor Rodrigo vir aqui orar. Em Hebreus 10, de 38 a 39 diz: mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, igreja, nós, porém, não somos daqueles que retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Peça ao Senhor e declare: você já ouviu o ruído de Deus na sua vida? Receba a chuva dos céus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Sabe, queridos, Deus está nos desafiando nessa manhã a começar a olhar a realidade pela perspectiva do céu e não a humana. Nós somos chamados para sermos loucos mesmo. Você foi chamado para crer naquilo que você não vê, de você afirmar fatos que ainda não aconteceram. Sabe, queridos, então eu quero que você nessa manhã possa orar ao Senhor nisso. Me faz crer nessa pequena nuvem. Me faz crer, Deus, que mesmo que pareça impossível,
sensível, como foi aquele sacrifício ainda diante dos profetas de Baal, Azad, Senhor, colocando água no sacrifício, e mesmo assim ele tinha plena convicção que desceria fogo do céu. Querido, nosso Deus não está morto, o nosso Deus não está impedido para agir, Ele continua sendo o mesmo, e pela fé nós acionamos o poder de Deus para que se manifeste na história das nossas vidas. Peça apenas um sinal, não do tamanho que você precisa ou que você imagina, o suficiente para estimular o seu coração a crer. E vou me preparar, porque está vindo uma grande chuva, meu tempo vai mudar, meu casamento vai mudar, essa realidade vai mudar, porque o Senhor é fiel para fazer muito mais do que eu tenho pedido e pensado, em nome de Jesus. Apresenta a sua vida nesse momento. Se hoje você está abalado, se você está triste, se você está angustiado, receba essa palavra no seu coração. Deixa que o Espírito Santo estimule a sua fé nessa manhã, em nome de Jesus, para que você saia daqui crendo e não duvidando, que você saia daqui para conquistar e não para perder, em nome de Jesus, para não desistir. Deus tem muito mais para você, mas para isso você precisa tomar posse, e a forma de tomar posse é pela fé. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te louvar, Deus, e te agradecer por essa manhã. Deus, muito obrigado, Senhor, por esse tempo tão maravilhoso diante da tua presença. Desde o início que entramos aqui nesse lugar, eu creio que cada um sentiu a sua presença. Deus, o tempo de louvor, de adoração, como foi bom estar diante do Senhor, exaltando a beleza da tua santidade. Mas nós queremos te agradecer pela mensagem que ouvimos através da pastora Daniela. Deus, em nome de Jesus, que tudo aquilo que foi abordado, até mesmo os ídolos, Deus, que muitas vezes são tão sorrateiros, Deus, que, Senhor, às vezes nós não percebemos que estamos crendo em outras coisas, estamos gastando o nosso tempo quase como um culto às coisas seculares, Deus, e não entendemos que estamos negociando a melhor parte. Deus, em nome de Jesus, que cada um aqui saia com convicções fortes daquilo que o Senhor tem de uma forma pessoal e individual para cada um deles nesse tempo, e que o Senhor venha mesmo, Pai querido, em nome de Jesus, nos ajudar na nossa pequena fé, que o Senhor venha nos ajudar através do teu Espírito, Senhor, a nos fazer crer, a ter convicções fortes, não fundamentado naquilo que percebemos ou vemos, mas fundamentado nas tuas promessas e na tua palavra. Deus, em nome de Jesus, que venhamos a crer que somos mais que vencedores, que podemos estar numa situação de crise, como foi ministrado, mas o Senhor é poderoso para suprir todas as nossas necessidades, porque o céu não está em crise, o céu não tem limitações, o mundo pode viver crises e limitações, mas o Senhor é aquele que provê o impossível no tempo da escassez, da adversidade. Deus, em nome de Jesus, eu oro por um tempo de experiência, eu oro por um tempo, Senhor, maravilhoso, Deus, de manifestação da sua graça e do seu poder sobre a vida de cada um de nós. Deus, em nome de Jesus, vem, Espírito Santo de Deus, vem sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, queridos. Sabe, eu queria também nessa manhã te dar uma oportunidade. Se baseado nessa mensagem que você ouviu, talvez hoje você se encontre fraco, talvez você se encontre hoje, olha, eu queria apresentar diante de Deus as minhas necessidades, eu quero orar por você de uma forma pessoal. Se você precisa de um milagre na sua vida, pode ser numa questão de saúde, pode ser numa questão de trabalho, pode ser numa questão até de moradia, eu não sei, mas eu queria orar por você. Eu queria desafiar você a sair do seu lugar, vir aqui à frente. Eu quero abençoar a sua vida em nome de Jesus. Eu vou chamar os pastores para estar orando por você também, mas sem nenhum constrangimento. Se você tem um motivo de oração que você gostaria de apresentar ao Senhor, vem aqui. Se você quer renovar a sua aliança com o Senhor, porque você esteve afastado, você não tem tido mais experiência, a voz profética de Deus se calou para você, em nome de Jesus, essa manhã é um momento também de conserto, de reafirmar a nossa aliança com o Senhor. A quem você vai servir, a quem você vai buscar nesse tempo. E creia que a oração, ela muda realidades. E Deus não tem algo que Deus não resiste, queridos, que é um coração quebrantado e contrito. Deus pode resistir o orgulho, Deus pode resistir muitas coisas, mas há algo que quebranta, até mesmo alivia o juízo de Deus, é o arrependimento, é um coração que reconhece a sua fraqueza, a sua pequenez, e pode ter certeza que aquele que confessa, aquele que busca, aquele que clama é ouvido por Deus. Sabe, eu creio nessa manhã que vai sair daqui desse lugar pessoas curadas, pessoas libertas. Vai sair desse lugar para receber boas notícias do lado de fora. Em nome de Jesus, um tempo da visitação. Se você se sente vazio de Deus, você vai sair daqui pleno,
cheio do Espírito Santo de Deus. Se o teu coração hoje está triste, você vai sair desse lugar celebrando aquele que vive em você, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queria chamar os pastores, os diáconos também que estão aqui, para orar pelas pessoas que estão aqui à frente, em nome de Jesus. E vamos crer no momento profético, vamos crer que a palavra liberada, ela se cumpre. O profeta Elias falava, e ele sabia que Deus era com ele para cumprir. Sabe, queridos, então eu queria te estimular a sua fé. Creia no que Deus está fazendo nessa manhã na sua vida. É um tempo profético, é um tempo de milagres, é um tempo da manifestação do nosso Deus nas nossas vidas, em nome de Jesus. Pai querido, eu quero, Deus, nesse momento, apresentar os meus irmãos e as minhas irmãs que vieram aqui à frente hoje. Eu creio que o teu Espírito Santo as conduziu até aqui à frente, porque o Senhor quer operar um milagre, o Senhor quer manifestar o seu poder na vida delas. Deus, e nós queremos concordar com a manifestação e a vontade do Senhor sobre a vida de cada um deles. Se há enfermidade, Pai querido, em nome de Jesus, nós repreendemos a enfermidade pela autoridade do nome de Jesus. Nós chamamos a cura, Senhor, um corpo sadio, uma mente sadia, que, Senhor, o sangue seja sadio, porque cremos no poder e na autoridade que há em Cristo Jesus. Nós pedimos a manifestação de cura nesse lugar, Deus, não porque eu estou orando, não porque nós estamos aqui, mas porque o Senhor está aqui, porque o Senhor é aquele que pode fazer e realizar aquilo que é impossível para os homens. Deus, se há necessidade, Senhor, de moradia, sabemos que vivemos num tempo tão difícil de encontrar local, Deus, mas sabemos que o Senhor é aquele que tem as placas sinalizadoras, aquele que mostra o local e o destino. Então eu oro, Pai querido, que se confirme, Senhor, que é para que eles estejam em Portimão, justamente nessa semana, que as portas de moradia se abram, que saibam do local, Deus, em nome de Jesus. Mas se eles estão aqui, Deus, porque querem mais de Ti, se eles estão aqui pedindo um renovo do Teu Espírito, Senhor, que a aliança novamente seja colocada no dedo, as sandálias nos pés, que as vestes de pecado possam ser trocadas, Pai, como o filho pródigo nessa noite, Senhor, que ele sinta um abraço do Senhor, como do filho pródigo, Senhor, que foi correndo o pai foi correndo em direção ao seu filho, o abraçou e o beijou, não olhou a sua condição, Senhor, de pecado ou de sujeira, mas deu ordens aos servos que trouxessem as vestes, o anel e a sandália. Deus, que eles possam sentir amados nessa manhã, que eles possam sentir perdoados pelo sangue do Cordeiro. Deus, a chama que estava se apagando, que possa vir assim aquela lenha santa do altar do Senhor, trazendo fogo ao coração dos seus filhos, ânimo, esperanças, convicções fortes, o tempo da sua visitação sobre a sua igreja, sobre os seus filhos. Deus, em nome de Jesus, que cadeias sejam desfeitas nessa manhã, Senhor, que todas as prisões espirituais, Deus, que não tem poder sobre a igreja, Senhor, que caiam por terra em nome de Jesus, e que somente a sua vontade se cumpra nos casamentos aqui, que a sua vontade se cumpra na vida dos seus filhos, Deus, e que eles possam experimentar nesses dias, Senhor, o milagre, a manifestação e a graça do Senhor sobre a vida deles. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Receba isso no seu coração pela fé. Saia daqui, você pode não ver, você pode não estar percebendo nenhuma mudança, mas creia no seu coração que Deus já começou a operar o milagre em nome de Jesus. Amém? Que Deus os abençoe a todos em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Podem voltar para o lugar de vocês. Nosso Deus é lindo, não é não? Nosso Deus é lindo. Pastora Daniela, muito obrigado, viu? Que Deus abençoe muito a sua vida pela palavra, pela mensagem que fomos edificados nessa manhã. Bom, queridos, agora nós temos alguns avisos, Lagoinha News. Graça e paz, família, Lagoinha News começando agora, e nós temos avisos importantíssimos para você. Então gostaria que você prestasse atenção em toda a nossa programação para esse mês de agosto e também início de setembro. Começando, nós temos o Start, que vai acontecer no dia 29 de agosto, na terça-feira, aqui na igreja, às 20 horas. Mas, Walter, o que é o Start?
Start é para você que está chegando aqui na Lagoinha. Seja muito bem-vindo. Você que é visitante, você que chegou recentemente nessa família, nós queremos conhecer você melhor. E nada melhor, nada mais fácil do que participar do Start. Porque no Start você vai conhecer a visão da nossa igreja, você vai conhecer os ministérios dessa igreja, os líderes dessa igreja, e você vai poder, com certeza, se envolver em tudo aquilo que Deus tem feito nesse lugar. Então, seja muito bem-vindo e participe do Start no dia 29 de agosto, às 20 horas, aqui na Lagoinha. Graça e paz, Igreja Lagoinha. Para quem não me conhece, meu nome é Carlos Urbano, eu sou líder do Ministério de Ação Social. Então eu, junto com a minha esposa Ana Urbano, o Ministério de Missões e os voluntários, eu gostaria de apresentar o que nós temos feito com essa comunidade durante a semana. Então, olha as fotos, olha os vídeos. Olha, essas coisas aqui vocês têm que garimpar. Então, você que viu, acompanhou, eu queria te convidar, envolva-se, participe. Você vai ser muito abençoado em participar desse ministério. Então, nos procure. Graça e paz. Queria convidar vocês a fazer o curso Bem Casados, que vai iniciar dia 5 de setembro, terça-feira, aqui na Igreja Lagoinha. Nós já fizemos mais de uma vez, né, Paulo? Sim. E esse curso é uma bênção. Então não perca, dia 5 de setembro, aqui na Lagoinha, Portimão, todas as terças, para você ter um casamento bem casado. Que calor maravilhoso fez essa semana. Algumas pessoas não gostam de calor, outras já gostam muito, como é o meu caso. Eu quero te dizer que no dia 2 de setembro, que faça calor, faça chuva ou faça sol, nós vamos participar todos juntos, toda a igreja, a Lagoinha completa, do Lagoinha Summer, que vai acontecer lá no lugar que se chama Maré Chique, em Alvor. É um local com piscina, pula-pula para as crianças, local de churrasco, vai ser uma bênção, vai ser maravilhoso. Eu quero convidar todos os GCs, todo o Ministério Maximus, todo o Ministério Shine, todos os jovens, toda a juventude, todos os pastores, todo mundo e você, visitante que está chegando agora. Toda a igreja está convidada para esse momento de confraternização, brincadeiras, vamos nos conhecermos, nos relacionarmos e, sobretudo, estaremos na presença do Senhor nos alegrando. Então, dia 2 de setembro, você precisa somente fazer a sua inscrição para que a gente conheça o número, né, a quantidade de pessoas que vai participar do evento. E como é que você faz para participar? Primeira coisa, eu vou mandar hoje ainda aqui no grupo da Lagoinha o link para você se inscrever. A gente vai publicar nos stories da Lagoinha também o link para você se inscrever. Se inscreva no dia do evento, chegue lá às 11 horas, pague 5 euros na entrada para poder ter o acesso à piscina e não se esqueça de levar uma picanha, um cupim, alguma coisa para a gente poder nos confraternizarmos lá e comermos juntos, amém? Então, dia 2 de setembro, Lagoinha Summer. Good morning for everyone. Aqui é o professor Péricles do curso de inglês da Lagoinha, em Portimão. Tudo bom com vocês? How are you? Nós estamos aqui para avisar que mais uma vez estamos abrindo a possibilidade de você, irmão, que quer aprender, que quer praticar o seu inglês, a fazer aqui na Lagoinha Portimão o nosso curso. Nós vamos abrir a nova turma agora em setembro, primeira semana de setembro. Nós conseguimos 2 horários para você escolher e se adequar conforme a sua necessidade e a sua possibilidade. Terça e quinta pela manhã e terça e quinta pela noite. Vamos começar do zero o curso do inglês. Então, venha, faça a sua matrícula, nos procure, chame pessoas também do seu trabalho, da sua casa, do seu bairro, da sua igreja. Chame a pessoa que quer aprender esse idioma e nós vamos aqui praticar e continuar para o louvor e glória do Senhor. God bless you. Graça e paz, família. Eu estou passando aqui para fazer um convite muito especial para todos vocês. No dia 9 de setembro vai acontecer o CRI. Nós estamos voltando com este momento maravilhoso, que é um momento de network, um momento de aprendizado, um momento de mentoria, um momento de trocar experiências e nós queremos que você participe de tudo isso. O CRI volta com um novo nome, chamará CRI Novos Começos. Isso mesmo, nós queremos em nome de Jesus nos unirmos junto, empreendedores, pessoas que aspiram a ser empreendedores aqui na Lagoinha, você que tem uma ideia de negócio, você que quer apenas conhecer o mercado do empreendedorismo, saber como começar a sua empresa, saber como deu certo para as pessoas que já estão empreendendo e também muitas técnicas e estratégias daquilo que vai fazer com certeza você aumentar a sua capacidade não somente de gerenciar melhor ainda a sua empresa, mas talvez estruturar aquilo que vai ser
um novo começo na sua vida e na sua família. Então, dia 9 de setembro, aqui na Lagoinha, vai ser um sábado às 17 horas. Eu vou estar aqui reunido com todo o time, o novo time que eu vou apresentar para vocês nos próximos dias, dos cristãos empreendedores da Lagoinha Portimão. Então, não perca este momento, vai ser num sábado às 17 horas, nós estaremos ali na sala do lado e nós vamos passar um momento maravilhoso de aprendizado, de mentoria, de confraternização também. No final vai ter um café. Nós queremos conhecer os empreendedores, as colunas financeiras desta igreja, as pessoas que estão transformando novos começos e você vai fazer parte disso. Então não perca, dia 9 de setembro, CRI, Cristão Empreendedor, aqui na Lagoinha. Graça e Paz, Igreja Lagoinha. Como vocês sabem, a gente teve uma missão lá em Santo Tomé, em Príncipe. E eu gostaria de deixar para vocês aqui algumas coisas que estão sendo feitas lá. E no final de tudo isso, o pastor Rodrigo vai dar uma palavra para falar sobre algumas coisas sobre Santo Tomé e Príncipe, beleza? Acompanha aí. Graça e paz, né, amados irmãos? Sou Elísio, sou obreiro da missão Jocum, Santo Tomé. Já trabalho naquela missão, já estou aqui durante 8 anos, trabalhando tempo integral aqui na missão. Sou casado, né, tenho um filho, né, o nome da minha esposa chama Valéria e o nome do meu filho se chama Eliezer. Então, dentro dessa missão, durante 8 anos que eu tenho trabalhado, eu tenho desenvolvido alguns ministérios, né? Dentro daquele ministério, trabalho com o Ministério de Kids Kid, né? E já volta por aí 3 anos que eu trabalho com crianças, jovens, adolescentes e família com o propósito de alcançar eles para Cristo. E também trabalho com o Ministério do Esporte, né? E é com o mesmo princípio, que é criança e adolescente jovem. O propósito é o único, é levar eles a ser alcançados por Cristo. E também trabalho com o Ministério de Impacto, mesmo aqui na missão. Eu quero dizer para você que tem sido uma bênção, tem visto a mão de Deus, tem visto o milagre de Deus acontecendo, tem visto realmente as almas se convertendo através dos ministérios. E então, eu quero te convidar, né, te lançar um desafio, né, que você esteja orando por aquele ministério, orando para aquelas crianças, para famílias, de forma para que realmente eles permaneçam firmes, né, dentro daquilo que está sendo ensinado para eles. Então, o desafio que eu tenho para você, ore por eles, né? Não pare de orar, ore também por mim, né, e pela minha família, para que Deus nos dê mais graça, de forma de, né, realmente levar o Evangelho. E com isso, eu quero, desde já, te agradecer, né, pela oração, pela participação, você que tem nos acompanhado. Então, um forte abraço aí e que Deus ricamente te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, até vocês entenderem um pouco mais sobre Santo Tomé. Nós estivemos lá com um grupo aqui da igreja em São Tomé e Príncipe em abril deste ano, né? E devemos voltar lá em maio do ano que vem. E Deus trouxe ao nosso coração mesmo adotar aquela nação, é uma ilha de África e que tem em torno de 220 mil habitantes. Então você vê que não é um número expressivo, mas um local extremamente carente, não só a nível de situação financeira, mas a nível de evangelho também. Esse rapaz, o Elídio, quando nós fomos para São Tomé, nós o adotamos como missionário da nossa igreja. E ele tem feito um trabalho incrível lá. E nós temos orado por eles, mas também temos feito contatos daquilo que nós queremos realizar naquela nação. Eu digo para vocês, eu não posso contar ainda. Nós queríamos apenas um terreno lá para começar a implantação da igreja, trabalho social. E eu não posso ainda falar porque não está assinado, mas Deus está fazendo tantos milagres nessa direção, para que nós tenhamos um trabalho efetivo como igreja naquele lugar, porque não há outra motivação de estarmos lá senão a pregação do Evangelho. Eu fico imaginando, né, pela graça e misericórdia de Deus, aquela ilha se rendendo a Cristo como o único e suficiente Salvador. Então, a partir provavelmente de outubro, nós teremos um grupo aqui na igreja que nós vamos estar fazendo um curso missionário. Tá bom? Preparação para aqueles que querem em maio estar conosco nessa viagem missionária, que eu vou depender só dessa assinatura aí para saber exatamente o que nós vamos fazer lá nessa viagem, mas nós queremos dar uma formação missionária a partir de outubro aqui para aqueles que desejam em maio estar conosco. Eu vou preparar as datas, né, lógico, para a viagem, para aqueles que desejam ir saber as datas para colocar no calendário. Esse ano nós fomos em 15,
né? E foi fantástica a experiência. Vamos ver quantas pessoas nós vamos conseguir aqui da igreja para São Tomé e ver aquilo que de fato Deus tem para que você tenha como experiência, porque o trabalho missionário é fantástico. A gente pensa que vai para uma nação para servir a nação. Eu digo para vocês que na última viagem missionária eu aprendi mais com eles do que aquilo que eu imaginei que poderia dar. Então eu quero estimular você, né? Quem me conhece aqui, eu sempre fui missionário, amo missões e entendo que Deus tem nos dado condições de alcançar a nossa Jerusalém. Você viu o trabalho social que a igreja está fazendo? Através do pastor André, também conseguimos essa doação maravilhosa de 25 mil euros para equipar uma cozinha industrial, para que nós venhamos ter condições de cuidar mais de pessoas lá de fora. Então, sendo um evangelho integral, um evangelho que muda a vida das pessoas, mas não só na nossa Jerusalém. Nós queremos ver os confins da terra através de uma igreja que não é tão grande, mas em nome de Jesus, pelo poder do Senhor, nós vamos fazer a diferença para o louvor do nome do Senhor, amém? Então, ore por isso, comece a orar já por São Tomé, se você não sabia isso. Se você já sabe, então ore, vai ser em maio, vou dar as datas, né? Temos um curso preparatório que nós vamos dar aqui na igreja, para que você tenha conhecimento de cosmovisão, algumas realidades que são de suma importância, para que você viva uma experiência naquela nação sem choques transculturais, para que você possa verdadeiramente acrescentar e sair ainda mais abençoado, em nome de Jesus, amém? Vamos colocar de pé. Deus está fazendo milagres nesses dias, queridos, eu estou vendo, né? Não só na igreja local, mas aquilo que eu tenho com expectativa do lado de fora. Eu falo, Deus, eu só preciso de... Às vezes a gente é humilde na oração, já percebeu? Às vezes na oração a gente é humilde. Deus, se o Senhor mover ali, aquilo ali para mim, já estou satisfeito. Quando você começa a ver o que Deus está movendo, falou, Jesus, não estou discernindo a obra ainda, não estou discernindo aquilo que o Senhor está querendo realizar. E eu digo para vocês, quando eu contar para vocês o que Deus está fazendo e preparando para a Lagoinha em São Tomé, eu acho que a gente vai pular e aplaudir, porque tudo que vai acontecer não vai sair um centavo do bolso da igreja. Tudo aquilo que Deus está movendo através de terceiros, para que a igreja seja efetiva naquele lugar, em nome de Jesus. Então creia, a mensagem de hoje da pastora Daniela não poderia ser mais apropriada para estimular cada um de nós a crer no Deus do impossível a qual nós servimos. Para Ele tudo é possível. Amém? Pai, em nome de Jesus, Deus, muito obrigado por essa manhã, obrigado porque tenho convicção que vamos sair daqui diferente do que entramos, Deus, e que verdadeiramente saiamos daqui cheios de expectativas, no Senhor e na Tua vontade. Sabemos que a Sua vontade é boa, perfeita e agradável, Deus, e nós não queremos viver outra realidade senão a Sua vontade. Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos a persegui-la, ajuda a discerni-la e capacita-nos, Deus, a crer que mesmo que nos pareça impossível, não vemos recursos ou condições, mas o Deus impossível continua sendo o mesmo de ontem, será hoje e será eternamente. Deus nos guarda também nessa semana, que tenhamos uma semana abençoada, uma semana protegida, uma semana de discernimento. Guarda-nos à sombra das Tuas asas, e que na nossa história, na nossa casa, na nossa família, só aconteça aquilo que está no Seu coração e naquilo que o Senhor propôs. Deus, em nome de Jesus, uma semana de bênçãos, uma semana de vitórias, no santo nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam hoje sobre a sua vida, hoje e sempre, em nome de Jesus, amém. Que Deus nos abençoe muito, queridos. Uma ótima semana a todos, em nome de Jesus.